Bem-vindos à aula 148 do nosso curso de filosofia. Hoje vamos refletir a partir do pensamento de um dos filósofos mais influentes e também mais controversos do século XX, Martin Heidegger. E eu já coloco as cartas na mesa logo de início. Sim, nós vamos tratar também da sua relação complicada com o nazismo. E vamos começar, como sempre, apontando algumas notas biográficas de Heidegger. Ele nasceu em 1889, numa região rural da Alemanha, numa família católica tradicional. Inclusive, seu pai era sacristão na igreja, né, da sua cidade. E esse contexto vai marcar profundamente o seu pensamento, né? Essa relação com a terra, relação com as raízes, né, rurais, com o provincial. Heidegger vai manter sempre uma desconfiança da modernidade urbana, do cosmopolitismo. Isso vai aparecer na sua filosofia de maneiras complexas. Martin Heidegger estudou inicialmente teologia, ele queria ser padre, mas acabou trocando a batina pela filosofia, pelo magistério em filosofia, pela pós-graduação em filosofia, e ele estudou com Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, de quem já falamos aqui no nosso curso. Então, em 1927, quando ele tinha 38 anos, ele publicou a sua obra-prima, Ser e Tempo, que nesta edição aqui que eu tenho em mãos, brasileira, que é uma edição bilíngue, nós temos mais de 1000 páginas, né? E esse livro aqui é um dos livros fundamentais da filosofia no século XX, tá? Evidentemente, numa aula de 1 hora, nós não vamos tratar deste livro profundamente, vamos tratar de alguns temas que perpassam a sua filosofia, muito especialmente as questões da ciência, da técnica, da crítica, ao modo como a ciência e a técnica se apresentam no contexto da modernidade, da pós-modernidade, né? E esse livro lançou Heidegger para o centro do debate filosófico mundial. E trata-se de um livro difícil, denso mesmo, né? E por isso nós não vamos tratar dele agora. Mas é um livro também revolucionário, porque nele ele repensa toda a tradição filosófica ocidental desde os gregos e assenta um ponto de partida em novas bases. E aqui nós vamos ter que enfrentar justamente essa questão delicada, que é a da relação de Heidegger com o nazismo. 6 anos depois da publicação de Ser e Tempo, em 1933, Heidegger é apontado por Hitler reitor da Universidade de Freiburg, uma das mais importantes da Alemanha. E ele aceitou essa indicação, ficou ali por cerca de 1 ano, ele pediu, enfim, para sair, depois de cerca de 1 ano, mas o estrago estava feito, porque ele fez discursos inflamados em apoio da Revolução Nacional-Socialista, ele manteve o retrato de Hitler ali na sua escrivaninha de trabalho, e até hoje há debates muito acalorados sobre o quanto a sua filosofia se relaciona com as ideias nazistas, né? Sobre o quanto podemos separar um pensador de suas posições políticas. E eu vou ser bem franco com vocês. No meu curso, Utopias e Distopias, os fundamentos ocultos da política moderna, eu apresento uma ideia que eu considero fundamental. E ali eu desenvolvo essa ideia com profundidade, né? A ideia de que toda posição política, quando levada às últimas consequências, se revela
distópica. Então, o comunismo de Stalin, o capitalismo desenfreado, o anarquismo radical, o conservadorismo extremo, todos, sem exceção, quando absolutizados, produzem pesadelos para alguns grupos da sociedade. Vamos pensar aqui concretamente. O comunismo prometia uma igualdade, prometia uma justiça para todas as pessoas, mas resultou em gulags, resultou em fome, resultou em milhões de mortos no século XX, né? O capitalismo promete liberdade, promete prosperidade e, ao mesmo tempo, produz desigualdades obscenas, produz degradação ambiental, produz pobreza. O anarquismo promete também liberdade total, mas quem protege os fracos quando não há um Estado forte? E o próprio conservadorismo promete ordem, promete tradição, mas pode sufocar a inovação, pode oprimir minorias. Cada utopia carrega em si a sua própria distopia. Heidegger escolheu o nazismo. E certamente foi uma escolha terrível. Certamente foi uma escolha condenável. Mas vamos pensar um pouco. Quantos intelectuais brilhantes, quantos poetas, quantos escritores não apoiaram regimes totalitários? Sartre, por exemplo, com sua paixão por Stalin, defendendo os expurgos soviéticos. Lukács, o grande teórico marxista, um grande filósofo, justificando os crimes de Stalin como necessidades históricas, né? Pablo Neruda, escrevendo odes em homenagem a Stalin. Ezra Pound, transmitindo propaganda fascista pelo rádio. A lista é longa e embaraçosa. E o que isso nos diz sobre a relação entre a genialidade filosófica e a sabedoria política? Na verdade, nos diz muito pouco, porque parece que a capacidade de pensar abstratamente sobre o ser, sobre os grandes temas da filosofia, não se traduz automaticamente em bom senso político. Aliás, talvez haja até a possibilidade de pensarmos numa correlação inversa, né? Quanto mais abstrato o pensador, e ao mesmo tempo quanto mais profundo, talvez ele esteja mais suscetível a adotar ideologias totalizantes que prometem realizar o absoluto na história. Eu defendo que todos nós temos direito às nossas idiosincrasias políticas. Isso não significa que todas as posições sejam equivalentes, né? Porque elas não são. É que a posição de um pensador não invalida suas contribuições filosóficas. Newton, por exemplo, é um alquimista. Passou mais tempo procurando a pedra filosofal do que fazendo física. Mas isso não invalida a lei da gravidade, né? Não invalida as leis de Newton. Aristóteles defendia que a escravidão era uma relação natural entre as pessoas e que alguns homens nasceram para ser escravos, outros para ser livres. Mas essa posição de Aristóteles não invalida sua lógica. A lógica aristotélica continua válida. Não invalida sua metafísica, que ainda é importante. E com Heidegger nós temos essa questão complexa. E, de fato, a sua filosofia, em alguns momentos, toca
em questões que parecem ressoar mesmo com o nazismo, né? Por exemplo, a valorização do enraizamento, a crítica ao cosmopolitismo, a busca pela autenticidade do povo alemão, né? A ideia de que isso é possível filosofar em grego ou em alemão, o apelo ao solo, à terra, o apelo ao sangue. Mas vamos ver, no fundo, que essas ideias, quando descoladas do seu contexto político específico, têm um poder de iluminar problemas genuínos da modernidade, problemas que continuam relevantes até hoje. E agora vamos entrar no cerne da nossa conversa da aula de hoje, que é a crítica de Heidegger à ciência e à técnica na modernidade. Na série de conferências reunidas sob o título O que é o pensar, o Heidegger faz uma distinção fundamental entre dois tipos de pensamento. Por um lado, o pensamento meditativo. Por outro lado, o pensamento calculativo. E ele mostra que o pensamento calculativo é o que domina a nossa era. É o pensamento da ciência, é o pensamento da técnica, é o pensamento da eficiência, do controle. Não se trata apenas aqui de calcular, né, no sentido matemático, mas trata-se do pensamento que visa a dominar, visa a prever, a controlar, a manipular as coisas, as pessoas, o mundo. É o pensamento que transforma o mundo em objeto de análise e de intervenção. Por exemplo, quando você vai ao médico hoje em dia, o que acontece? Ele olha para você ou olha para a tela do computador? Ele pede exames. Ele analisa números nos exames. Ele compara estatística. A sua pressão arterial não está boa, ou seja, aqueles números não estão adequados, toma esse remédio. Está com colesterol alto, os números não estão adequados, tome aquele remédio. Você vira um conjunto de dados. Pressão arterial, colesterol, glicemia, IMC, índice de massa corporal. Onde é que está o ser humano integral nessa equação? Onde é que está a pessoa com a sua história, com seus medos, com suas alegrias, com seu modo único de estar no mundo? Um amigo meu, Bruno Farnetano, que é médico, tem um curso para médicos que visa a justamente mostrar aos jovens médicos a necessidade de compreender cada ser humano e sua integralidade e sua humanidade. Mas isso, na maior parte das vezes, desaparece na formação médica, porque o ser humano é reduzido a parâmetros mensuráveis. E não é que os exames sejam ruins, obviamente não, porque com os exames você tem condição de salvar uma vida. O problema acontece quando essa se torna a única forma de abordar a saúde humana, né? Porque existem médicos que passam a consulta inteira olhando para a tela, digitando, pedindo exames, mal olham nos olhos do paciente. E nesse caso, a relação médico-paciente, que deveria ser um encontro entre dois seres humanos, vira uma transação técnica. Vamos pensar também nas escolas. O que predomina no currículo escolar? Matemática, física, química, disciplinas do pensamento calculativo. E as humanidades? A filosofia, a literatura, as artes, elas são vistas como uma espécie de perfumaria, como algo secundário, né? E os pais, geralmente, desejam que os filhos tenham uma formação que os conduza a uma faculdade de engenharia, de medicina, de direito, carreiras práticas. Filosofia, literatura, arte, mas isso dá dinheiro? Né? Para que serve isso? Para que serve uma história da arte? É assim que a maioria, os professores inclusive, pensa.
E mesmo quando nós ensinamos humanidades, muitas vezes acabamos fazendo esse ensino de forma calculativa. A literatura vira análise técnica de recursos estilísticos dos escritores, né? Estamos mais preocupados com o estilo e com o cálculo do estilo do que com a própria leitura. A história vira uma memorização de datas, de processos. A filosofia vira uma história das ideias. E assim nós perdemos a dimensão genuinamente humana, né, que nos faz pensar sobre o sentido da vida, sobre o que significa ser humano, sobre as diferentes maneiras de viver. Perdemos isso na escola, quando nós acompanhamos o pensamento calculativo. Já o pensamento meditativo, por outro lado, é o pensamento em que buscamos o sentido, em que contemplamos, em que nos demoramos nas coisas. É o pensamento do poeta, que passa horas observando uma árvore, não para classificá-la botanicamente, mas para captar sua essência. É o pensamento do filósofo, que se pergunta não como isto funciona, mas o que isto significa. É o pensamento da criança, que pergunta por que existe alguma coisa quando poderia existir um nada. E essa pergunta, nenhuma ciência pode responder. Quando você contempla um pôr do sol, quando você está ali diante daquele fenômeno do sol se colocando no horizonte, você não está calculando o ângulo dos raios solares, não está calculando a composição química da atmosfera que nos faz enxergar essas cores amarelas, vermelhas. Não, você está simplesmente sendo, você está simplesmente habitando aquele momento, deixando-se tocar por aquela beleza sublime, né? Quando você escuta uma música que te emociona, você não está ali analisando as frequências sonoras, você está vivendo uma experiência de sentido. E aqui nós temos, então, né, um pensamento que não é calculativo. O Heidegger não é um ludita, ele não está propondo que nós abandonemos a ciência, né? Ele mesmo usava óculos, que é um produto da ciência ótica. O problema aqui para Heidegger é quando o pensamento calculativo se torna a única forma legítima de pensar. Quando o pensamento calculativo coloniza todos os domínios da vida. Quando o amor vira bioquímica, vira hormônios. Quando a beleza vira proporções matemáticas. Quando a felicidade vira índices de bem-estar, vira IDH. Quando a morte vira uma cessação de funções biológicas, né? E quando isso acontece, algo essencial se perde. E o que se perde? Vamos com Heidegger, para uma conferência muito importante que ele pronunciou em 1953, que se chama A Questão da Técnica. E nessa conferência, o Heidegger vai muito além da crítica superficial à tecnologia, porque ele não está preocupado com esta máquina, com aquela máquina. Ele não está fazendo uma crítica moralista do progresso, não. Heidegger, na questão da técnica, está tentando pensar a essência da técnica moderna. Para Heidegger, a técnica não é neutra. A técnica não é um conjunto de ferramentas que nós podemos usar bem, podemos usar mal. Não. Para Heidegger, a técnica moderna é uma forma especial de desvelamento do mundo. É uma maneira específica de a realidade se mostrar para nós. E que maneira é essa? É o que ele chama de Gestalt, que é uma palavra alemã, difícil de traduzir, mas que nós podemos entender como uma armação, como um enquadramento, como um dispositivo. Gestalt. Um enquadramento, né?
E o Gestalt é a essência da técnica moderna, é a forma como ela nos faz ver tudo recurso, como um recurso disponível. Com esse enquadramento, tudo no mundo se transforma em estoque, em reserva, né, numa reserva permanente para o uso, para o consumo. E nós mesmos nos transformamos em recurso, em reserva. Vamos a exemplos para que possamos entender melhor o que Heidegger quer dizer. Olhem para a agricultura moderna, para a pecuária, né? Uma vaca, numa fazenda tradicional, era um animal com nome, a mimosa, né? Com uma personalidade, a mimosa é meio braba. Era parte da família rural. E hoje? Hoje, uma vaca é uma unidade de produção de leite, identificada por um número, monitorada por sensores, alimentada com uma ração cientificamente calculada para máxima produtividade, com ciclos de luz artificial dia e noite para ela produzir mais. As fazendas se tornaram fábricas. Os campos se tornaram superfícies de produção otimizada. Eles deixaram de ser lugares onde a vida brota misteriosamente, com seus ritmos, com suas estações, com seus mistérios, e se tornaram unidades econômicas. Nós plantamos monoculturas geneticamente modificadas, aplicamos agrotóxicos com precisão milimétrica, colhemos com máquinas gigantescas, né, assustadoras, que parecem monstros. A terra passa a ser vista como um recurso natural. E notem bem essa palavra, recurso. Como se a natureza existisse apenas como uma reserva para o nosso uso. E a coisa não para por aí. As florestas viram reserva de madeira. Os rios viram potencial hidrelétrico. As montanhas viram reservas minerais, tudo vira recurso. As florestas, os rios, as montanhas são recursos. O próprio ar vira recurso. Né? Nós vendemos créditos de carbono. Até o código genético vira recurso. Porque as empresas patenteiam sequências de DNA como se fossem propriedade intelectual. Ou pensem também na era digital em que nós vivemos. Vocês já perceberam como nós viramos usuários? Como nós não somos mais pessoas, nós somos usuários, somos consumidores, somos data points. Os nossos dados são minerados, processados, são vendidos. E os algoritmos das redes sociais, eu acho que nos conhecem melhor do que nós mesmos. Eles sabem o que vamos clicar. Eles sabem quanto tempo nós passamos vendo cada postagem. Eles sabem como nos manipular para que fiquemos mais tempo online na própria rede social, né? E o pior é que nós achamos isso normal. Voluntariamente nós entregamos a nossa privacidade, entregamos os nossos dados, entregamos a nossa atenção para essas empresas. E nós ficamos felizes quando o algoritmo acerta as nossas preferências. Acerta, né? Mas o que está acontecendo? Nós estamos sendo transformados em recurso também. Recurso de atenção para vender anúncios. Recurso de dados para treinar inteligências artificiais. Recurso de engajamento para valorizar economicamente as plataformas.
para valorizar economicamente as donas das redes sociais e dos aplicativos. E aqui vem uma questão muito séria. Pense, amigos, nos recursos humanos das empresas. Essa expressão é reveladora. Humanos como recursos, como estoque disponível de força de trabalho, de criatividade, de conhecimento. Porque você não é o João, você não é a Maria, com sonhos, com medos, com uma história única. Agora você é um conjunto de competências e habilidades que devem ser otimizadas para máxima produtividade. E nós normalizamos essa ideia do setor, departamento de recursos humanos e achamos bom. Vocês não percebem que isso é ainda mais violento do que uma relação de escravidão? Em certo sentido, simbolicamente mais violento. Por quê? Quando estávamos no século XVIII, numa relação de escravidão, o proprietário dos escravos e os escravos sabiam que existia ali uma relação violenta, de vida ou de morte. Hoje em dia, não. Nós nos transformamos em recursos, nós nos transformamos em objetos e somos gratos pela oportunidade de sermos objetificados, pela oportunidade de estarmos disponíveis no mercado. Que mercado? Mercado de trabalho. Heidegger identifica aqui o que ele chama de perigo supremo. Não é o perigo de uma explosão nuclear, não é o perigo de um desastre ecológico, não é o perigo de um meteoro vai cair na Terra, não. Esses perigos podem ser vistos como sintomas, especialmente quando produzidos pelo ser humano. Mas não, o perigo supremo não é esse. O perigo supremo é que o próprio ser humano seja definitivamente reduzido a um recurso. O perigo supremo é que percamos completamente outras formas de nos relacionarmos com o mundo e conosco. E adotemos somente essa forma mediada pela técnica. Podemos pensar em Chernobyl, Three Mile Island, em Fukushima, acidentes nucleares, né? E esses acidentes nucleares, na Ucrânia, nos Estados Unidos, no Japão, não são somente acidentes técnicos, eles são manifestações de uma híbris fundamental, de uma arrogância em nossa relação com forças que nós não compreendemos plenamente. Porque nós achamos que podemos controlar a fissão nuclear, que nós podemos prever todos os cenários, que os nossos modelos matemáticos capturam toda a complexidade do real. Mas, às vezes, a realidade se recusa a caber em equações. E quando isso acontece, nós temos a catástrofe. Mas o perigo supremo vai além, né? Pensem, por exemplo, na engenharia genética. Nós estamos modificando o código da vida como se fosse um programa de computador. Nós temos já terapia gênica, temos bebês designers. E onde é que isso vai parar? A própria vida humana vira recurso a ser otimizado. E já chega o tempo em que nós vamos começar a melhorar geneticamente os nossos filhos em concepções in vitro, no laboratório, o que pode acabar provocando, como naquele bom filme, Gattaca. Esse filme é interessante, ele mostra isso, né, que essa revolução gênica pode acabar provocando um novo tipo de exclusão social, um novo tipo de apartheid genético, né? E pensemos também na inteligência artificial.
Porque nós estamos criando máquinas que superam a inteligência humana. E depois? Quando nós delegamos decisões importantes ao algoritmo, por exemplo, quem recebe crédito, quem é contratado, quem recebe liberdade condicional, quem deve vencer uma ação na justiça, isso tudo já está sendo realizado pela inteligência artificial, tá? E quando isso acontece, nós estamos entregando o nosso destino a processos decisórios que acompanham um determinado programa ideológico. Ao mesmo tempo em que existe a aparência de objetividade e de neutralidade, como se a inteligência artificial fosse neutra. Não é. Mas Heidegger não é um profeta do Apocalipse. Ele não acha que tudo está perdido. Inclusive, ele cita Hölderlin, que diz que onde cresce o perigo, cresce também a salvação. Então, o perigo da técnica carrega em si a possibilidade da sua superação também. Como que se pode fazer essa superação? Primeiro, precisamos reconhecer o perigo. E esse perigo não é o perigo superficial das máquinas, é o perigo profundo de perder outras formas de ser, de estar no mundo que não são mediadas pela máquina. Né? Porque enquanto nós virmos a técnica somente como uma ferramenta neutra, não vamos entender o que está em jogo. A técnica, a tecnologia, não é neutra. Né? Em segundo lugar, nós precisamos cultivar aquilo que Heidegger chama de Gelassenheit, a serenidade, o deixar ser. Não é uma recusa da técnica, porque é impossível recusar a técnica. Defender a ideia de vamos acabar com os computadores é impossível, é bobo, é tolo. Trata-se de uma relação diferente com a técnica. É usar a técnica sem ser dominado por ela. É manter espaços de vida que não sejam colonizados pela lógica técnica. Por exemplo, quantos de vocês conseguem ficar 1 hora sem checar o celular? Quantos de vocês conseguem simplesmente, hoje em dia, sentar-se num banquinho de parque e contemplar, sem fotografar, sem postar, sem essa compulsão de registrar e compartilhar tudo? Qual foi a última vez que vocês tiveram uma conversa longa, sem pressa, sem agenda, com alguém? Uma conversa motivada só pelo prazer de conversar. Nós estamos perdendo a capacidade de simplesmente estar presentes. Nós vemos as pessoas indo aos shows de música e passando a metade do tempo filmando para postar nas redes um vídeo que nunca mais assistirão e que ninguém vai assistir, porque ninguém está interessado em ver o show que o outro viu. Né? Nós viajamos e passamos pelos lugares e acabamos vendo esses lugares através da tela do celular. Nós jantamos com os amigos e nós interrompemos a conversa para responder a mensagens no WhatsApp. Onde é que nós realmente estamos, amigos? Pensem nos relacionamentos que são mediados por aplicativos, pelo famoso Tinder, pelo Bumble, pelo Happn. O amor virou um mercado. Swipe left, swipe right, as pessoas viram perfis, viram fotos, bio de 500 caracteres. E o que acontece com o mistério do encontro, com a construção lenta da intimidade, com a magia de descobrir o outro aos poucos? Tudo isso é atropelado pela eficiência técnica.
E aí nós temos aquele padrão. Match, conversa padronizada, encontro, descarte. Próximo. Match, conversa padronizada, encontro, descarte. Próximo. Match, nós temos aqui um padrão industrial de encontros afetivos. Então, é nesse sentido que o Heidegger diagnostica uma alienação fundamental no homem moderno. Porque não se trata só da alienação marxista do trabalhador em relação ao produto do seu trabalho, né? Porque essa relação existe. Mas Heidegger vai além. Trata-se de uma relação mais profunda. Trata-se de uma alienação em relação ao próprio ser, de uma alienação em relação ao sentido mais fundamental da existência. Vocês pararam já para pensar por que as taxas de depressão e ansiedade explodem justamente nas sociedades mais desenvolvidas tecnologicamente? E aqui estou pensando em Japão, Coreia do Sul, os países nórdicos, que têm sociedades ricas, organizadas, tecnologicamente avançadas e com um alto índice de suicídio. Por quê? Se o progresso técnico trouxesse bem-estar, trouxesse felicidade, nós seríamos a geração mais feliz da história da humanidade. Porque nós temos mais conforto material do que reis do século XIX. Nós temos medicina avançada, nós temos comida relativamente abundante, pelo menos em boa parte do mundo. Nós temos entretenimento infinito. Nós carregamos o entretenimento infinito no bolso. E, no entanto, por que tantas pessoas se sentem vazias, se sentem sem propósito, ansiosas, deprimidas? Heidegger diria, porque nós perdemos o contato com as dimensões essenciais da existência humana. A técnica nos promete controle, nos promete segurança, nos promete conforto, entrega isso tudo. Mas ao preço de quê? Ao preço de transformar tudo em recurso. Ela nos dá conforto, segurança, saúde, né? Ao preço de transformar a nossa própria vida também em recurso, alimentando com a nossa vida, com o nosso tempo, uma máquina gigantesca que ninguém realmente controla. Nós vivemos mais, mas sabemos para quê? A medicina nos dá 80 anos, 90 anos, né, de expectativa de vida. Mas o que nós fazemos com esses anos? Trabalhamos, consumimos, nos distraímos e consumimos mais ainda quando nos distraímos, e enfim, morremos. Vejam, a longevidade estendida nos faz mais produtivos economicamente por mais tempo e nos faz consumidores por mais tempo. E isso aumenta a riqueza de quem nos controla. Porque sim, nós produzimos mais. Mas com que finalidade? Nós consumimos mais. Com que propósito? Crescimento pelo crescimento. Produção pela produção. Como células cancerosas que não sabem parar de se multiplicar. E eu vou dar um exemplo pessoal disso. Outro dia eu estava num restaurante e vi uma família, né? Era o homem, presumidamente o pai, a mulher, presumidamente a mãe, e duas mocinhas adolescentes. Os quatro ali, de cabeça baixa, mexendo nos celulares, em silêncio total. Eles estavam juntos fisicamente, mas cada um em seu mundinho digital, né? E o garçom teve que chamar a atenção deles por 2 vezes para poder anotar os pedidos. E eles comeram em silêncio,
como vacas, como bois no pasto, comendo em silêncio, como animais. Cada um olhando a sua tela. Eles estavam em família, mas eles não conversavam. E aí, eles pagaram, foram embora e não trocaram uma dúzia de palavras. Fotografaram comida, fotografaram ali, né, a sua reuniãozinha, mas não conversaram. E isso é precisamente o que o Heidegger chama de desenraizamento. Nós estamos perdendo a capacidade de habitar genuinamente o mundo, de estar genuinamente uns com os outros. Nós estamos sempre desenraizados, sempre em outro lugar, sempre conectados com o distante e desconectados com o próximo. E o virtual acaba se tornando mais real do que o real. E o que o Heidegger propõe diante dessa situação de desenraizamento? Ele não propõe o retorno romântico ao passado, porque ele sabe que isso é impossível, que isso não dá para fazer, né? Nós não podemos simplesmente voltar a ser camponeses medievais, né? O que ele propõe é o cultivo do que ele chama de pensar essencial ou pensar meditativo, como uma forma de resistência à totalização da existência pela técnica. Essa resistência, né, esse pensar meditativo, não é um pensamento que busca eficiência, que busca resultados imediatos. Não. O que interessa não é o resultado imediato. É um pensamento que se demora, que contempla. Um pensamento que deixa as coisas serem o que elas são. Trata-se aqui de recuperar a capacidade de admiração, a capacidade de espanto, a capacidade de questionamento. Trata-se de voltar a fazer as perguntas fundamentais que a criança faz e que o adulto esquece. Por que eu existo? Por que existe o mundo e não nada? O que significa estar aqui? Viver para quê? E como é que isso se traduz na nossa vida cotidiana? Isso se traduz na criação de espaços de silêncio, espaços de contemplação, espaços de improdutividade. Significa resistir à compulsão de estar sempre conectado, de estar sempre produzindo, sempre consumindo. Significa, amigos, reaprender coisas simples que nós perdemos. Conversar sem olhar o relógio, sem olhar o celular. Caminhar sem ouvir música, sem ouvir podcast no fone de ouvido. Comer olhando a comida, saboreando, contemplando o alimento sem querer fotografar, né? E nós sabemos de pessoas que fazem uma espécie de detox digital, que passam, por exemplo, um dia por semana sem celular, sem internet, ou uma semana por mês sem celular, sem internet. Isso no início é um sofrimento. Isso provoca uma ansiedade terrível. Mas depois as pessoas acabam descobrindo um mundo que tinham esquecido, né? O som dos pássaros, o vento na pele, o rosto das pessoas na rua, o prazer de ler um livro sem o tempo todo ficar pensando no celular, sem interrupções. E no plano da educação, isso significa não reduzir tudo a medidas, a notas, a números. Não transformar a filosofia em competências e habilidades. Não avaliar a arte pela sua utilidade prática. Não fazer da literatura um pretexto para ensinar gramática. Preservar, inclusive nas escolas e na educação, espaços onde o inútil possa florescer, né? Inútil no sentido de alguma coisa que não serve imediatamente a fins práticos econômicos. É preciso preservar o lugar do inútil.
Isso significa também, principalmente, cultivar a linguagem. Porque Heidegger dizia que a linguagem é a casa do ser. Mas o que nós fazemos com a linguagem hoje? Nós reduzimos a linguagem a tweets de 140 caracteres, abreviações, emojis. A capacidade de articular pensamentos complexos, a capacidade de expressar nuances, de jogar com as palavras, de usar metáforas, figuras de linguagem, tudo isso está se perdendo. Quantos jovens hoje já não conseguem escrever um texto longo, um texto articulado, e acabam escrevendo somente por meio de cópia? Ctrl+X, Ctrl+V, cópia de textos da internet. Eu vejo isso, né, com os meus alunos. Eles têm perdido a capacidade de habitar na morada do ser, de habitar na linguagem. E a arte? A arte, para Heidegger, tem um papel fundamental nessa resistência. Não a arte como decoração, não a arte como entretenimento, mas a arte como uma forma de desvelamento da verdade, né? Como Heidegger mostra num pequeno livro chamado A Origem da Obra de Arte. Aliás, eu tenho um texto antigo, de 2001, que eu escrevi justamente sobre... É um comentário que eu escrevi a esse livro. Está publicado em algum lugar na internet, né? Trata-se aqui da arte que nos faz ver o mundo com outros olhos. A arte que quebra o nosso automatismo perceptivo, que nos devolve o espanto e que nos revela, portanto, a verdade das coisas. Pense em Van Gogh. Quando Van Gogh pinta um par de sapatos de camponês, ele não está fazendo uma representação fotográfica desse par de sapatos. Ele está revelando um mundo. O mundo do trabalho rural, o mundo da terra, do desgaste, da vida simples. Ele está mostrando a verdade disso tudo por meio de uma pintura. Ele está mostrando aquilo que normalmente não vemos, porque estamos ocupados demais calculando, produzindo, classificando, organizando. Ou pensem, por exemplo, na poesia. Quando o Drummond escreve "No meio do caminho tinha uma pedra", ele não está dando uma informação geográfica. Ele está falando da existência humana. Ele está ali perplexo diante do mundo. A poesia não comunica informações. A poesia não é eficiente. Nem pode ser. A poesia tem outra função. Ela abre mundos. Mas o que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje algo diferente. A arte transformada em mercadoria, a arte transformada em investimento, em algoritmo. Non-fungible tokens, NFTs, vendidos por milhões. Inteligência artificial gerando arte. Museus virando parques de diversão interativos. Instagramáveis. Onde é que está o poder revelador da arte? Que revela a verdade? Quando a arte vira somente mais um produto de consumo, mais um recurso. Enfim, amigos, a pergunta é, por que tudo isso que Heidegger nos leva a pensar é urgente hoje? Porque nós estamos vivendo a radicalização extrema de tudo isso que Heidegger criticou. A inteligência artificial, o Big Data, a vigilância digital, a engenharia genética, o metaverso, tudo isso representa a expansão quase ilimitada da lógica técnica para todos os domínios da nossa existência. Pensem, por exemplo, o que está acontecendo com a inteligência artificial? Não se trata somente de uma ferramenta, não.
A revolução da inteligência artificial diz respeito a uma transformação radical de como nós entendemos a inteligência, a criatividade, né, até mesmo a consciência humana. Né? O GPT, Midjourney, Suno, são máquinas que escrevem, pintam, que compõem música. Quando nós delegamos a criação artística a algoritmos, o que resta de especificamente humano? Né? Porque a arte é arte enquanto é criada, enquanto é criação. E quando ela é a criação de uma máquina, onde fica a arte? Fica no consumo, fica no recurso, fica na acumulação. Isso não é ficção científica, isso não é algo distante, não. Isso já está acontecendo. Estudantes têm feito entregas de trabalhos escritos por inteligência artificial, livros estão sendo publicados por inteligência artificial. Quando o novo Papa, Leão XIV, foi escolhido, no final do dia já havia centenas de livros falando do Papa, todos eles escritos por inteligência artificial na Amazon. Músicos estão usando inteligência artificial para compor. Empresas estão demitindo escritores, copywriters e contratando algoritmos. A noção de autoria, de criatividade, a própria noção de arte está em questão aqui. Ou então pensem na vigilância digital. Né? Câmeras com reconhecimento facial agora estão em cada esquina. Nossos passos estão sendo rastreados pelo GPS do celular. As nossas conversas estão sendo gravadas pelos dispositivos, mesmo quando estão sendo desligados, né? Pela televisão. Os nossos desejos estão sendo previstos por algoritmos. Façam uma experiência, falem em comprar um sapato com o celular ali do lado, desligado, né? Enfim, no final do dia você vai ver um monte de anúncio de sapato. Então, o panóptico de Bentham é coisa de criança perto daquilo que nós estamos construindo. E nós estamos aceitando tudo em nome da conveniência, da segurança, da eficiência. Nós entregamos a nossa privacidade em troca de serviços gratuitos, como as redes sociais. Nós deixamos de preservar a nossa autonomia naquilo que vamos ler, ver, comprar, com quem vamos nos relacionar e deixamos isso a cargo dos algoritmos. E se um dia acordarmos dessa realidade, talvez seja tarde demais. Porque o Heidegger nos alerta que o perigo não está na técnica em si. O perigo está em deixar que a técnica se torne um único horizonte de compreensão do mundo. Porque quando tudo vira dado, quando tudo vira recurso, quando tudo vira objeto de manipulação técnica, nós perdemos algo essencial, que é a capacidade de maravilhamento, de contemplação do mistério da existência, é a capacidade de habitar poeticamente o mundo. Mas isso é crucial. Mas não se trata de demonizar a técnica, né? Eu repito, porque a técnica moderna também trouxe coisas maravilhosas. Trouxe vacinas que salvam a vida das pessoas. A técnica trouxe comunicação instantânea, né, com quem queríamos conversar do outro lado do mundo. A técnica trouxe acesso ao conhecimento de toda a humanidade na palma da mão, dentro do bolso. Nós temos uma biblioteca de Babel junto de nós o tempo todo, né? O problema não é a técnica, é a absolutização da técnica. Então, como é que nós podemos usar a técnica sem sermos usados por ela? Como é que nós podemos preservar esses espaços de existência livre, ineficiente, num mundo obcecado por eficiência? Como é que nós podemos manter viva a pergunta pelo sentido quando tudo parece se reduzir a processos, quando tudo parece se reduzir a resultados? E aqui, amigos, nós voltamos ao início
da nossa conversa a questão do nazismo para Heidegger. Porque, percebam uma ironia, Heidegger, o crítico da técnica, não percebeu que o nazismo era uma das manifestações mais terríveis da mentalidade técnica aplicada à própria sociedade. E o que era o nazismo? Era também a tentativa de aplicar uma técnica de engenharia social numa escala nacional. Por exemplo, a classificação científica das raças, a solução final, né, o Holocausto, como problema técnico-administrativo, como mostrou o julgamento de Adolf Eichmann, os campos de extermínio como fábricas de morte, cada vez mais eficientes. Hannah Arendt, aluna e amante de Heidegger, entendeu isso melhor do que o próprio mestre. A banalidade do mal, o extermínio burocrático, a morte cientificamente administrada. Então, Heidegger caiu na armadilha que ele mesmo denunciava. Ele foi seduzido pela promessa de autenticidade de um folk alemão, né, renovado, e não viu que estava apoiando justamente a tecnificação da vida. Isso nos ensina algo muito importante. Ninguém está imune aos perigos que denuncia. Porque às vezes nós somos cegos justamente para aquilo que melhor compreendemos na teoria. E isso nos leva de volta à minha tese, que eu exponho no curso Utopias e Distopias. O próprio Heidegger é um exemplo perfeito. A sua busca por autenticidade, pelo enraizamento, pelo ser autêntico do povo alemão, essa busca, quando absolutizada, acabou levando Heidegger a apoiar uma das piores distopias da história. Toda ideia, por mais nobre que seja, quando se realiza na vida política de um povo e se realiza com o propósito do absoluto, toda ideia assim vira opressão. Então, o que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiro, que nós precisamos cultivar uma relação mais rica e mais complexa com o mundo, né? E nisso Heidegger estava certo. Precisamos cultivar essa relação mais rica e mais complexa do que aquela oferecida pela racionalidade técnica. Nós precisamos, e Heidegger estava certo nisso também, nós precisamos preservar, precisamos recuperar a capacidade de contemplação, a capacidade de admiração, a capacidade de questionamento crítico. Porque nem tudo que é importante pode ser medido, nem tudo pode ser calculado, nem tudo pode ser otimizado. E, em segundo lugar, nós aprendemos que é preciso resistir à tentação de reduzir a complexidade da vida a esquemas simples. Quer sejam esquemas técnicos, quer sejam esquemas ideológicos. Porque a vida é mistério, a vida é ambiguidade, a vida é paradoxo. A vida não tem compromisso com a lógica técnica, com a eficiência. E quando tentamos eliminar esse caráter vivo da vida em nome da clareza, em nome da técnica, da eficiência, do rigor, nós empobrecemos terrivelmente a nossa existência. Em terceiro lugar, nós podemos aprender com os erros dos grandes pensadores. Se até Heidegger, com toda a sua profundidade filosófica, pôde cair em armadilhas evidentes, né? O que dizer de nós?
A humildade intelectual não é fraqueza, é sabedoria. E questionar constantemente as nossas próprias certezas não é relativismo, é honestidade intelectual. E o que me dá esperança é que, apesar de tudo, a busca da verdade, a busca da sabedoria, a filosofia continua viva. Vocês estão aqui assistindo a uma aula de 1 hora sobre Heidegger. Vocês estão aqui filosofando comigo. E poderiam estar consumindo entretenimento digital, né? Poderiam estar rolando feed de uma rede social. Mas vocês escolheram pensar sobre questões fundamentais. Isso já é uma forma de resistência. Cada vez que assistimos a uma aula profunda, cada vez que lemos um livro difícil, cada vez que temos uma conversa enriquecedora, cada vez que nós contemplamos algo belo, sem querer possuir essa beleza, sem querer registrar com foto essa beleza, cada vez que nós fazemos isso, nós estamos mantendo viva a chama da autenticidade. Então Heidegger, mesmo com seus erros, nos lembra que nós somos mais do que usuários, nós somos mais do que consumidores, nós somos mais do que recursos, nós somos seres que questionam, nós somos seres que se angustiam com o sentido da existência, seres que buscam compreender o seu lugar no cosmos. Né? Nós somos os únicos seres que se perguntam por quê? Qual o sentido disso? Enquanto mantivermos viva essa capacidade de questionar, enquanto nós pudermos pensar a esperança, porque a técnica vai continuar avançando, isso é inevitável. Né? Mas cabe a cada um de nós decidir que tipo de relação vamos ter com ela. Se seremos servos ou se seremos senhores da técnica. Né? Ou talvez, será que nós podemos encontrar uma terceira via? Nem domínio, nem servidão, mas uma convivência sábia, uma convivência na qual nós podemos usar o melhor da técnica para apoiar o melhor do ser humano? Não sei. Eu não tenho resposta pronta para isso. E, na verdade, nenhuma resposta pronta é uma boa resposta. Né? Mas o fato de continuarmos fazendo essas perguntas, de continuarmos pensando juntos sobre elas, já é um sinal de que o pensamento meditativo de que falava Heidegger não morreu. E enquanto esse pensamento meditativo existir, a salvação de que falava Hölderlin continuará crescendo junto ao crescimento do perigo. Então, amigos, que cada um de vocês leve daqui desta aula não respostas, que leve perguntas, né, que olhem para o mundo técnico em que nós vivemos com outros olhos, nem demonizando, nem idolatrando, mas questionando sempre se a técnica está servindo para nos tornar mais humanos ou menos humanos. Né? Se a técnica está abrindo possibilidades de ser ou está fechando essas possibilidades. Se a técnica está revelando a riqueza do mundo ou reduzindo o mundo a recurso. Enfim, amigos, a filosofia não é um luxo intelectual. Não. Porque em tempos de domínio técnico total, pensar autenticamente é um ato de resistência. Estudar filosofia é afirmar que há mais na vida do que simplesmente eficiência, controle.
é manter aberta a pergunta pelo sentido, quando tudo conspira para que nós esqueçamos até que essa pergunta existe, né? E por isso nós continuamos aqui. Aula após aula, mês após mês, ano após ano. Por isso nós continuamos pensando juntos. Não porque nós vamos resolver os problemas do mundo, porque não vamos. Mas porque o simples ato de pensar em conjunto, o simples ato de questionar, de não aceitar o dado como óbvio, já é uma afirmação da nossa humanidade. E isso, meus amigos, isso nenhuma técnica pode substituir. Muito obrigado pela atenção. Vamos ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau.